Está perfeitamente capacitado por Deus. Que Deus chama aqueles que não são. Deus só chama aqueles que se acham, não pode falar sério. Ontem nós estávamos tendo os 12 passos cristãos e tinha 2 versículos. Um deles era esse, Mateus, não era o 4:23, mas era o próximo, o João 4:28. Fala. Que é sobre a mulher samaritana. Mas é mais sobre. E tinha o outro que é do cego. Que Jesus manda, porque é falta de credibilidade no improvável. Sim, sim. Porque Jesus passou barro nele e falou, agora vai. Foi curado e ele mandou ele embora. Ele não deixou o cego seguir Jesus, para ele dar testemunho do que o Senhor fez a ele. Amém. Mas ele foi na sinagoga. Amém. Aí lá ele não acreditaram. Uhum. Então, quer dizer, às vezes acontece algo na vida daquilo que é improvável. Poxa, mas como que esse daí que era daquele jeito? Mas aí foi chamado o pai dele para comprovar que ele era cego realmente, aquilo tinha acontecido. Isso vou aproveitar esse gancho que você me deu, porque isso poderá acontecer na vida de vocês. Como assim? Deus pode fazer uma obra tal na vida de vocês, uma obra de transformação de tal grandeza, que a tua família vai falar: amor, você não era cego? Amor, você não era cego? Amor, você não era limitado? Deus pode fazer uma obra tal na vida de vocês, que realmente as pessoas não te reconheçam. Sabe disso? Amém. Quem tocava a harpa na presença de Saul? Davi. Quando aparece Golias, que Davi faz a obra, que Saul pergunta a respeito de Davi? Quem é ele? Poxa, quem é ele? Não é mesmo que estava tocando a harpa lá? Não é uma coisa estranha? Sabe por quê? Tem muita gente que vai... É você mesmo? Mas você não é mais fraco? Não é. Não é ele. Não pode ser ele. Porque o que eu conhecia não era assim, não era forte, não andava na fortaleza, na fé. Isso acontece agora. Isso acontece agora. Por isso que Deus chama a gente. Por isso que Deus chama os fracos. Para que Ele seja glorificado. Agora Ele quer um vaso fraco, sarado, cheio do depósito de Deus. Entendeu? Aí você vai chegando, você vai falar, entendeu? Mas aí de repente, quando ele abre a boca, sai a palavra de Deus. E que a palavra de Deus sai da sua boca como um leão. Você sabe por que fala o leão? Que o leão não precisa fazer mais nada, né? Solta o leão e deixa o leão, deixa o menino rojar, deixa o leão fazer o que tem que fazer. Deixa a palavra. É isso que eu vejo vocês. Esse é o motivo da minha vida toda sexta-feira. Terça, sexta, quinta. I don't care, não me importa. Fazer construindo. Para que, de repente, a palavra que eu mais gosto na Bíblia, a palavra que o texto mais gosta na Bíblia, all of a sudden, de repente, há um processo. Mas a manifestação dos filhos de Deus é de repente. Ninguém espera. Há uma necessidade em Caraguatatuba. Os engravatados, os que têm título, não tem resposta. Da onde sai? Do caminho da esperança. De onde você saiu? Que faculdade teológica você foi? De onde tem essa revelação? De onde vem essa cura em você? Você fala do caminho da esperança. Não é de Harvard. Não é do Instituto Teológico da Balança Justa, não. No meio da chapação, lá no final do mundo. Lá. Poderá do caminho da esperança sair algum profeta? Não falaram isso a respeito de Jesus? De lá sai alguma coisa boa?
Pois eu te digo que daqui vai sair muito apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. O que a gente já faz aqui, eu gravo porque está indo para outro lugar. Está sendo esperança, vocês estão sendo esperança para montar um outro sistema de escola em outro lugar. Somente da participação de vocês, do primeiro ministério do homem de Deus, a presença. Ok, meus amados? Ok? Vamos lá. 22:14, por favor, Mateus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso aí. Muitos são chamados. Eu vou ler, depois eu vou, como sempre, eu vou ler, depois eu vou explicar, tá? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Entre o chamado e o escolhido, há chamado, provado, aprovado, promovido, escolhido. A gente lê muito isso é falado muito isso na igreja, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Porque entre a chamada e a escolha haverá um processo. E é sobre esse processo, entre essas duas estações da sua vida, é que nós vamos trabalhar. Sendo que eu falei? Entre o alforge, aljava, algo de estranho da Dinamarca. Entre a aljava e o alvo, há um processo. Entre chamado e escolhido, enviado, apostolos, enviado, há um processo. E a questão é que a maioria das pessoas não querem passar por esse processo. Porque a gente vive na era da instantaneidade das coisas. A gente quer fazer café micro-ondas, pipoca de micro-ondas. Sabe? A gente não quer mais gastar o tempo necessário do amadurecimento das coisas. Qualquer dia desse nós vamos estudar as vinhas de Nabote. Nabote tinha as vinhas e estavam cogitando a vinha dele. Quem estava cogitando a vinha dele? Acabe, né? Que tinha hortaliça. Hortaliça é alface, essa coisa que rapidinho nasce e se prolifera. Vinho não, vinho demora muito, criar uva é um processo demorado, mas tem mais preço agregado, tem mais valor. Tá? Então, são sistemas da instantaneidade com um sistema de processo. A gente vai estudar isso lá para frente. Tá? Porém, agora, vamos lá: chamado, provado, aprovado, promovido, escolhido e enviado. Há um caminho a ser percorrido. E é esse caminho que nós vamos percorrer. Ok? Então agora, por favor, apresento a vocês ao versículo que nós vamos ler muitas vezes esse versículo. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Timóteo 2,15. Como falei para vocês, eu creio que depois da salvação, do novo nascimento, a base desse versículo será uma das coisas mais importantes na vida de vocês. Tá? Isso era praticado antes, no começo, no começo da igreja. Tá? Mas depois foi se mudando algumas coisas e quando se mudou foi automaticamente aparecendo as dificuldades, né? E é sobre essas dificuldades que nós vamos trabalhar. Porque, que lindo, quando a gente, antigamente na igreja dos primeiros dias, a parte de libertação, tá? A parte de arrumar as penas era uma coisa que acontecia instantaneamente. Tá? Eles cuidavam muito disso, da parte das maldições, das transgressões, das iniquidades, que nós já estudamos um pouco sobre isso. Mas nas últimas décadas foi se tirando isso, foi dando ênfase somente à salvação. Então, camarada, porque nós somos espírito, que temos uma alma
e habitamos num corpo. Então nós somos tricotômicos, tá? Somos o espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Quando eu nasço de novo em Jesus Cristo, é o meu espírito que é renascido, não a minha alma. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu quero ganhar almas para Jesus. Na alma você não ganha para Jesus. A alma você santifica. Porque você ganha para Jesus quando você pega no nascimento, a pessoa aceita Jesus e o espírito dela é reconectado ao Espírito Santo de Deus. A alma a gente vai ganhar pelos 5 ministérios, pelos ministérios da igreja, pelo relacionamento com os irmãos. Aí que vai salvar a minha alma, porque na minha alma está a minha psique, os meus desejos, as minhas vontades. É aí que nós vamos ter que passar pela lavagem da palavra. Nós estudamos isso há umas 4, 5 semanas atrás. Agora, por isso que quando eu nasço de novo, o Espírito Santo de Deus gera em mim a natureza de Cristo, e instantaneamente eu nasço de novo. O novo nascimento é instantâneo. A santificação da minha alma, isso é processual. E isso vai demandar a minha vida inteira. Eu vou ter que cuidar a vida inteira da minha santificação. A minha salvação, não. A minha santificação, sim. A minha salvação, Cristo operou em mim. A santificação, eu guardo. Eu protejo. Ok? E é nesse aspecto que a gente está trabalhando aqui. Não estou trabalhando no sentido da salvação. Nós vamos trabalhar aqui a santificação. Vocês já estão no barco. Agora vamos abrir vocês, vamos começar a trabalhar intrinsecamente, dentro de vocês. A estrutura almática, o que tem a ver com a vida de vocês, com o passado de vocês, que é onde está preso coisas que nós esperamos que em Cristo Jesus sejam manifestadas para que sejam curadas. Amém? Esse é o caminho. Pode fazer, pega o microfone. Mas sem santificação não tem salvação, né? O que diz a palavra de Deus? Olha, cada pessoa tem um pensamento, tá? Eu penso assim, é o meu pensamento, hein? Não é doutrina, é meu pensamento pessoal, tá? Eu venho do raciocínio lógico, tá? Vamos supor, eu tenho 2 filhos, gêmeos até, vai ficar legal, ok? Tenho 2 filhos gêmeos, o Rafael e o Gabriel. Tá? Os 2 são meus filhos. Perfeito? Perfeito. Um é delegado de polícia, tem uma vida exemplar. O outro é chefe do tráfico de drogas, tem uma vida totalmente deplorável. Os 2 morrem. Qual dos 2 vão deixar ser meu filho? Por que não? Agora, eu faço de novo a pergunta com um outro final. Eu morro e deixo uma condição superior de herança. Para qual dos 2 eu dou? Para o delegado. Por direito, o outro tem parte. Mas eu posso priorizar algumas coisas para este. No que tange ao que foi gerado, é meu filho. Tanto para a honra como para a desonra. É meu filho. Tem que falar umas coisas aí. Não, que se o cara diz isso, o cara pega a salvação. Eu fico. É a minha opinião pessoal. Eu fico pensando, o que o Rafael Coutinho Teixeira, meu filho, o que ele poderia. Como é que ele conseguiria fazer para deixar de ser meu filho? Porque ele é esperma meu. Né? Só se eu que sou, né? Consigo fazer algo que tem um caráter eterno de existência, para sempre vai ser meu filho, para honra ou para desonra, aí o problema dele. Mas eu fui gerado de uma semente corruptível, e não mais aquele que é gerado por uma semente incorruptível. É a minha questão pessoal. Há quem pense contra, e eu não entro, né? Eu só quero saber o seguinte: eu creio no sangue do Cordeiro. Eu sou aquele cara que tipo assim, nem que seja aquele cara da cruz, né? O cara, ó, vem cá. O cara está na cruz. Um
falou bobagem para Jesus. Jesus foi na dele. O outro falou, olha, se compadece de mim, lembra de mim. O que Jesus falou para ele? Estará comigo no paraíso ainda hoje. Ainda hoje, rapaz. Né? Venceu as águas. Fez curso de teologia. Hein? Deixou de beber, deixou de fumar, deixou de fazer, deixou. Não. Onde ele foi? Com quem Jesus entrou? Deu aval, né? Com quem Jesus entrou pelos portais eternos? Com Davi? Com Samuel? Com quem? Foi da onde você vai estar comigo lá? O que esse camarada fez? Só uma coisa, se alinhou com Cristo. Tem certas coisas que a nossa alma, que a nossa psique, o nosso orgulho religioso tem dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente é inclinado a pensar na meritocracia, na salvação por méritos. E foi assim que Caim assassinou Abel. Que Caim quis oferecer para Deus um sacrifício de frutas. Com o suor do meu rosto eu fiz algo e dei para ti. Caim. Abel entendia que era pelo sangue derramado. Por isso que ele ofereceu um sacrifício de sangue. Ele sabia que o sacrifício era com substituição e não com meritocracia. E geralmente quem anda por meritocracia tem inveja daquele que anda pela salvação, pela graça. Aqueles que vão te perseguir geralmente são os orgulhosos. Você pode ver que as pessoas que mais te perseguem são aquelas pessoas pseudo-santificadas. Que quem anda na nossa pegada sabe que se não for pelo Senhor dos Exércitos, se não for pela misericórdia dele, há muito não seria consumido. Não é verdade? Vamos lá? Está meu horário aqui. Finalmente, 2 Timóteo 2,15. Pega o microfone aí, o primeiro filho do Deus vivo. E vamos ler. 2 Timóteo 2,15. S'il vous plaît, monsieur. Amém. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso. Chegamos no nosso destino. Primeira coisa que nós temos que enfatizar aqui. É uma epístola, é uma carta do pai espiritual, Paulo, para o seu filho na fé, pastor Timóteo. Ok? Então, isso que é o mais interessante. Que é o que Deus está levantando na terra, restaurando na terra. Paternidade. Paternidade ministerial, paternidade espiritual. Tá? Quando você anda nessa dinâmica da paternidade, você tem um outro sentimento para as pessoas. Deus te dá filhos, não te dá servos, te dá filhos. Por isso muitas pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar Jesus, de aceitar ser filho de Deus. As pessoas não têm dificuldade em ser servos de Deus, mas as pessoas têm dificuldade em ser filhos. Elas nunca se acham filhos, se acham servos. Mas Deus não falou, eu já não chamo mais vocês de servos, nós chamamos de amigos, filhos de Deus. Para saber, filhos de Deus. Porque o servo trabalha por uma recompensa, o filho trabalha por uma herança. Nós temos que passar por essa metanoia. Eu não quero que vocês pensem, eu sou um servo de Deus. Porque se você é um servo de Deus, você pode muito facilmente ser transformado num servo de Satanás. Só depende da grana. Que nem jogador de futebol. O cara põe a camisa do Corinthians. Sou Corinthians até morrer. O outro vai lá e dobra o como é que chama o negócio lá? Os caras vêm? O salário lá. O cara já muda a camisa. Face. Face. Entendeu? Por quê? Ele não veste a camisa com o coração. Ele veste com o cifrão. Está entendendo? Então, se a gente tem uma mentalidade de servo, Satanás tenta você com outras coisas. Por isso que Satanás tentou Jesus na qualidade de servo. Ele queria chamar Jesus para a qualidade de servo. Se tu é filho mesmo, tipo assim, eu não acredito que você é filho. Ele fala de uma maneira que faz com que você questione. Se você é filho mesmo, faz isso. Porque ele não quer que você pense como filho, ele quer que você pense como servo.
Que se você pensa como filho, você fala, tudo é nosso agora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus, e me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível nele em amor. Essas verdades andam com bala perdida dentro de mim, tem que andar dentro de vocês. Eu não consigo fazer outra oração a não ser isso. Ação de graça, bendito Deus e Pai. E me elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando eu entendi que ele me elegeu nele antes da... Vamos voltar. Tudo bem, vamos fazer de novo. Quando eu entendi que primeiro ele me fez, primeiro ele fez vocês, Pai, o Filho e o Espírito Santo se sentam a uma mesa. Nós vamos construir o Tex. O Tex vai nascer de Manuel José Mesquita Gomes, Teixeira, um nome menor, Eli de Alves da Silva, vai ser assim, ele vai entrar no mundo dessa maneira, vai passar por isso, vai fazer assim. Nós vamos, você concorda, o Espírito Santo é que dá o dom para você, Jesus Cristo te chama, mas é o Espírito Santo que escolhe o dom que vai fluir em você, tá? Que são os dons do Espírito, são os dons de Cristo, tá? Vai falar, eu vou construir. Jesus fala, eu vou redimir. E o Espírito Santo, eu vou instruir. Eu tenho que estar gravado isso, eu preciso escrever isso ali. Repete o que eu falei, viu? O que eu falei? O Pai fala, eu vou construir. O Filho fala, eu vou redimir. E o Espírito Santo, eu vou instruir. Tá? Então, porque eles entram em concordância a respeito de vocês. Fez inteirinho. E coloca aqui. Está aqui. Aí eles vêm para cá e constroem o mundo. Fez e elegeu. Está feito. Já está eleito. Você está entendendo? Quando você aceita a Jesus, é apenas uma revelação do plano que ele fez. Porque embora ele já tenha feito tudo antes da fundação do mundo, ele precisa do seu sim. É a analogia que eu faço. O noivo está lá no altar, a noiva entra, convidados, o pastor está ali, está tudo pronto, tem aquela festa linda, aquela cerimônia linda. Aí o mestre de cerimônia, o pastor, faz aquela pergunta para a noiva. Você, fulaninha de tal, aceita seu fulaninha de tal como seu único, o que ela faz? Sim. Se ela não falar sim, acabou a cerimônia. Existe todo um projeto arquitetado, planejado, até, né, os noivos nem dormem, né, na véspera de casamento. Porque é tanta coisa convite, tanta coisa, então não vê a hora de dar o sim. Tudo isso para dar um sim no cerimonial. Então Deus constrói tudo isso para dizer para você, você aceita o que eu construí para você? Eu já te abençoei, já te capacitei, já promovi, já está feito, você não vai fazer nada, eu só quero que você fale sim. O que eu preciso? É me alinhar com o plano e projeto. Quando eu me alinho, quando eu entendo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu vou me alinhando com a palavra. E quanto mais eu me alinho com a palavra, mais as coisas de Deus vão acontecer na minha vida. Quando você se alinha com Deus, você não precisa deixar o pecado. Por quê? Porque quando você se alinha com Deus, o pecado deixa você. O nosso problema é quando a gente tenta deixar o pecado sem Deus. Morre e não deixa. Morre e não deixa, gostei dessa. Morre e não deixa. Agora, quando você se alinha com Deus, o pecado, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio. Só, muitas vezes a gente fica sujeitar-nos, pois, a Deus. E ele fugirá de vós. Então, antes de Satanás fugir de vós, houve a flecha de novo sendo retesada para cá. Antes de resistir a Satanás, você tem um processo. Qual é o processo que antecede? Sujeitar-nos, pois, a Deus. Você não precisa brigar com Satanás. Faz as pazes com Deus. Sujeitai-nos, pois, a Deus. O que o Senhor diz a meu respeito, Abba, Pai? O que o
senhor fala de mim agora? Qual é o plano que o senhor tem a meu respeito? Eu falei para vocês, quinta-feira, 1991, 1h30 da manhã, eu já tinha participado de 3 horas de aula ministerial, eu já tinha ensinado 1h30, era 1h30 da manhã, eu estou deitado na minha cama, de repente meu quarto começa a mudar, eu sinto que uma mudança de temperatura dentro do quarto. Olha, minha casa está pegando fogo. Eu senti um calor no quarto, fiquei aquilo, a minha cama, aquelas camas antigamente de ferragem da Jorge Nicole, vocês não sabiam que é isso aí, era moda naquela época, das ferragens lá. Eu encostei na cama assim, com aquele calor no quarto, eu fiquei assim. Daqui a pouco a minha própria boca começou a mexer sozinha. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Toda boa dádiva, estou falando sozinho, pai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Falou isso 3 vezes, depois falou 3 vezes. Aí eu não vi, mas eu senti claramente uma presença assim. Eu sentado na cama do meu lado, assim, falou assim: "Me faça um profeta, assim." 4 anos depois, eu estava numa conferência profética. Um profeta do outro lado do mundo chega para mim e fala: "És profeta das nações." E eu não estou te falando nenhuma novidade, só estou falando para você o que eu fiz lá no teu quarto há 4 anos atrás. Está que Deus poderoso, Deus me deu uma sapateada lá. Ele cuida de cada centímetro seu. Ainda que Deus soubesse, falando de razão, e como eu me desviei depois disso. Mas Deus, ainda que tenha me desviado, Deus ainda foi fiel para se manter. Porque ele acreditava em mim, ele acredita em você. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, antes de eu e você nos apresentarmos ao mundo, o papai Paulo fala para o seu filho Timóteo: Timóteo, titizinho de papai. Titi, antes de você querer se apresentar para as pessoas, procura apresentar a Deus. Essa palavra procura tem o significado de quem procura algo, procura alguém. Essa palavra procura significa assim: vá para a presença dele e seja radiografado. Quem já tirou uma radiografia? Você se expõe aquilo, e aquilo. Aqui você tem uma aparência. Quando você é radiografado, aparece o que está dentro de você, a sua estrutura óssea. O que ninguém vê naquela máquina dele. Procura apresentar-te a Deus. Por quê? Muitas vezes nós queremos andar nas circunstâncias da nossa vida, tentando tocar a vida de acordo com o nosso pensamento, ação e reação, mas nós não passamos pelo processo da radiografia de Deus. Porque quando nós somos radiografados por Deus, acontecerá conosco o que aconteceu com Josué. O fenômeno dos 2 altares. Não sei se vocês lembram disso. Quando Josué passar pelo rio, Deus para o rio e fala para Josué: passa por ele, né? Aí o pessoal começa a ir na caminhada, né? Então aqui está o rio, né? Então o pessoal vai, né? E vai descendo. A hora que chega lá no final do rio, a água está se ajuntando lá. Ele já pensava: agora eu vou começar a subir. Ele falou: não, mas tu para aí, stop, pega essa pedra aqui. Aí Josué: beleza, deixa eu passar para cá ficar mais fácil. Aí Josué pega essa pedra e põe aqui. Tá bom, Deus? Não, então pega aquela lá. E ele só olhando a água juntando lá. Essa aqui. Tá bom, né? Tá bom, posso ir? Ele falou: não, pega aquela lá. Cada pedra dessa tem o nome de um pecado. De algo que Deus quer trabalhar com Josué. Aí quando Josué fez o altar dele no leito seco do rio, aí Deus fala: agora pega mais 12 pedras e sai do leito seco, faz um outro altar lá fora. Aí diz a palavra: quando ele saiu, a água veio e cobriu. Por que Deus mandou fazer um altar num lugar que ninguém ia ver? Porque esse lugar é um lugar secreto que Deus vai trabalhar com a sua vida.
esse pecado aí. E essa coisa aí. Vamos trabalhar em secreto para que eu possa te usar em público. Os grandes homens e mulheres que Deus usa em público fazem um altar em público para ele. Foram homens e mulheres que passaram um tempo no leito seco do rio. Rendendo para o Senhor um altar de rendição. Deixando Deus trabalhar essa vida deles. Curando, restaurando. Quando Deus faz tudo isso, você acha que Deus vai expor você? Ele não vai expor você. Aí ele sai, a água cobre. Tipo assim, aquele assunto ficou só entre eu e você, tá? Não vou espalhar para ninguém. Aquela água completa o milagre. Aquela água? Completa o milagre. Completa o milagre? Por quê? A água levou, o vento levou, glória a Deus. Tá? Aí o que acontece? Abre um outro, sabe? Porque eu estou sempre pronto a aprender. Falei, opa, esse aí eu não peguei. Agora peguei, a água leva. Glória a Deus, a água leva, obrigado. Tá? Eu não tinha pensado nisso. Eu já vou, na fase 3 já vou somar isso aqui. Tá? O que acontece? Aí faz um altar. Quando nós fazemos um altar em secreto com Deus, Deus vai fazer um altar em público e vai honrar você. Não se preocupe em você honrar você. Faz você um trabalho no secreto, Deus vai te honrar em público. Não fica preocupado em dar resultado para os outros. Dá resultado para Deus. E Deus em secreto te recompensar.